Oi, pessoal, tudo bem? Mais uma segunda-feira, vamos dar o start aí no nosso desenvolvimento semanal. E toda semana a gente está aqui falando de um assunto relevante, de um assunto bacana. E hoje, né, como eu tenho feito nas últimas lives, a gente vai ter convidado. Isso vai ser muito legal. Então, daqui a pouquinho a gente já começa a nossa live para falar de assuntos super bacana. A Vi já entrou, que é a nossa super convidada de hoje. Vi, um beijo para você. Vou fazer aqui uma pequena introdução e a gente já começa a falar sobre desenvolvimento e nutrição. Então, eu espero que vocês curtam a live de hoje, mandem as suas perguntas, interajam aí com a gente, que vai ser muito legal, certo? Vi, pode mandar aqui o convite, tá? Para a gente começar a conversar e a gente já começa a dar introdução aí nesse bate-papo que vai ser super legal, tá bom? Gente, por que eu decidi escolher esse tema? O tema da live de hoje é nutrição para turbinar o seu desenvolvimento. Será que tem alguma coisa a ver? Se alimentar da melhor maneira, se alimentar no horário certo, para que a gente consiga desenvolver de uma maneira melhor, mais produtiva, a gente ter mais atividade? E é isso que a gente vai falar hoje, tá? Juju, um beijo, obrigada por estar aqui. Luzi, como sempre, obrigada por estar aqui também. Pri, um beijo grande. Qualquer dia a gente tem que fazer uma live juntas. Vou colocar aqui a Pri, a, a Vi para falar com a gente e ela vai se apresentar já já. Deixa eu só dar um ok. Já vai aparecer aqui pra gente. Deixa eu ver se tá aguardando ela entrar aqui. Então, espera só um minutinho que a conexão já pega. Fala, Vi, sua linda! Oiê, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bom. Então, tá bom. Vi, obrigada por aceitar o convite, por estar aqui com a gente hoje e falar do que você entende muito, muito, muito melhor do que eu. E eu espero que a gente consiga levar bastante informação para as pessoas e que a gente consiga ajudar todo mundo de alguma forma. Pessoal, por que eu decidi falar sobre nutrição? Eu sempre acompanho o Instagram da Vi, ela, enfim, coloca vários conteúdos super bacanas sobre nutrição, sobre saúde da mulher também. Vou deixar ela falar bastante aqui do negócio dela. Mas eu acho que eu, ao longo da minha carreira, sempre que eu comecei a trabalhar com pessoas, eu comecei a perceber algumas diferenças entre umas e outras no que se trata de motivação, tá? Naquela questão de você fazer as coisas com mais energia. Então, eu comecei a perceber nessas pessoas que algumas pessoas que tinham alguns hábitos, elas tinham mais probabilidade, mais energia para realizar as atividades que tinham que fazer. E aí eu comecei quando a gente tem uma certa parte do processo de desenvolvimento, vi que a gente mapeia a rotina da pessoa. E eu comecei a perceber que as pessoas que têm uma rotina alimentar um pouco mais organizada, elas são mais produtivas. Como eu não entendo do assunto, eu resolvi te convidar para a gente falar um pouquinho disso. Mas antes, deixa eu só responder aqui pro Dan. Ele está me perguntando se essa live vai estar ao vivo no YouTube também, porque eu fiz isso, fiz um teste em algumas semanas atrás, mas eu achei que não ficou tão legal, então não vai estar ao vivo no YouTube. Eu vou subir essa live depois no YouTube para quem quiser assistir, tá bom? Vi, a câmera é sua, fala aí do seu negócio, o que você faz, enfim. Conta pra gente um pouquinho dessa história. Então, primeiro, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Fiquei super feliz, né? Primeiro porque é uma oportunidade de levar a nutrição com outros olhos, com outra proposta, que geralmente as pessoas não têm esse conhecimento, né, de que a nutrição pode realmente atuar na parte cognitiva, na parte de disposição, de desenvolvimento e até de performance, né? Então, muito bacana.
tá? Para quem não me conhece, eu sou Vicilaudia Brandão, sou nutricionista. Realmente o meu foco de atendimento é na saúde da mulher. Então, eu tenho uma nutrição bem voltada para as doenças da mulher, né? Endometriose, síndrome do ovário policístico, fertilidade. E quando a gente fala dessa questão de desenvolvimento, de performance, de cognição, nós estamos falando das mais diversas áreas nutricionais, né? Então, muitas vezes isso acaba sendo um plus. A pessoa vem buscar uma coisa e acaba ganhando esse plus a mais com a mudança alimentar. Show de bola. Muito bom. Bom, Vi, tira uma dúvida para mim, para a gente começar esse bate-papo e tentar trazer as dicas aí para a galera. O que eu percebo? Eu sou defensora mesmo de começar o dia com um bom café da manhã. Pelo menos, falando pessoalmente, meu dia não começa se eu não tomar um bom café da manhã. Isso é muito bom para mim. Faz sentido essa questão? Tem alguma uma refeição que ela é mais importante ou não, Bruna? O café da manhã não é essencial, o almoço é essencial, enfim. Tem alguma relação isso daí ou não? Então, hoje a gente não analisa a refeição mais importante. Então, assim, existe a Tá. refeição mais importante para a Bruna, existe a refeição mais importante para mim, existe a refeição mais importante para cada pessoa. Porque o que a gente vai analisar nutricionalmente é o dia, é a composição Ah, tá. do dia, tá? É claro que Tá. existem alimentos que eles são melhores quando eles são colocados aí, por exemplo, durante a manhã, por uma questão mesmo de absorção, por uma questão mesmo de, às vezes, sugar mais a sua energia para que ele seja metabolizado e tudo mais, então fica mais interessante. Mas em termos de ter uma refeição que é aquela que brilha, não, isso é muito Uhum. pessoal. Então, por exemplo, você deu o exemplo que você gosta do café da manhã. Eu também adoro café da manhã. Mas eu tenho várias pacientes que não gostam. E que elas falam, olha, por Entendi. exemplo, uma paciente dessa é excelente para fazer um jejum intermitente. Por quê? Porque para ela o café da manhã não faz diferença. Pelo Sério. contrário, às vezes é muito mais sofrido para ela ter que colocar um café da manhã do que ter que tirar aquele que ela tá ali, às vezes, muitas vezes se obrigando a fazer porque ela acha que aquilo é importante para ela, entendeu? Então, hoje, assim, o Entendi. que que a gente analisa? O consumo do dia e não somente as refeições isoladas. Até porque também, Tá hoje a travando gente um pouquinho, Vi. tá travando? Eu não sei se para o pessoal travou, mas para mim tá travando um pouquinho a sua conexão. Peraí. Acho que você pode falar de novo para a gente ver aí se voltou. Tá. Então, vamos lá. Meninas, coloquem aí um legalzinho se tiver. Pessoal, a Ó, tá conexão da Vi normal. tá travando. Então, beleza. Se tá normal, ótimo. Então, acho que é para Então você. tá bom. Então, Tá, é isso. ótimo. Então, a gente vai analisar a composição do dia, né? E não somente das refeições isoladas. E a gente tem que ter em mente que toda refeição tem a sua importância, né? Toda refeição ela é ali, ela deve ser colocada da melhor maneira possível, porque num contexto geral ela vai fazer muita diferença. Entendi. Então, eu tinha isso para mim na cabeça, já desmistificou essa questão para mim de uma refeição mais importante. Então, se eu falar assim, eu vou jantar, por exemplo, então eu vou comer muito bem à noite, mesmo que eu vá dormir. Isso tem, aproveitando assim, a questão de café, almoço e janta, tem algum problema? Estádio, isso vai interferir de alguma maneira negativa ou não? Então, na verdade, almoçar mais tarde não, mas o jantar, o que que é o ideal do jantar? É que você tenha um jantar pelo menos 2 horas antes de dormir. Para quê? Para que você não interfira na absorção, para que você não
não fique com o estômago pesado, né? Falando de uma forma mais simples. Uhum. E para que esse peso não atrapalhe o seu sono, que é uma coisa que acontece muito, né? Ó, tem até uma pergunta Entendi. aqui, Bruna, da Ju Maciel. Com o passar da idade, emagrecer fica mais difícil? Olha, Ju, a gente tem vários estudos que mostram que a parte hormonal ela influencia sim no emagrecimento, mas é uma influência muito baixa, tá? Então as pessoas elas acabaram pegando essa pequena influência que aparece realmente nos estudos e usando como muleta. Do tipo, eu não consigo mais emagrecer porque eu tô na menopausa, por exemplo. Ou porque eu já passei dos 30, né? Então eu escuto muito isso. Mas isso não é uma verdade 100%, tá? Por exemplo, eu tenho vários pacientes que estão acima dos 50 anos que elas têm um resultado de perda de peso muito melhor do que meninas de 20 e 30 Legal. anos. Então é assim, a gente tem que pensar que cada pessoa é diferente. Então você tem que analisar o contexto geral e não somente uma questão hormonal e não somente uma questão de idade, tá? Entendi. Show de bola. Por exemplo, eu já fazia parte desse grupo que falava assim, depois dos 30 está muito mais difícil emagrecer. Mas vamos, sendo sincera aqui comigo mesma, eu acredito que antes dos 30 eu fazia muito, não, nunca fiz atividade física regularmente, mas Uhum. eu era muito mais ativa. Então, talvez isso eu tinha a percepção de que eu emagrecia mais rápido, É enfim, claro, porque porque agora a o nossa seu realidade é gasto diferente. energético era maior, né? Então não é porque hoje você gasta menos fazendo a mesma atividade. É porque hoje você faz menos atividades. E aí é justamente isso, sabe? É esse contexto que às vezes eu vou puxando para a pessoa entender que não é uma questão da idade. Às vezes é uma questão de mudança de comportamento mesmo, que vem com a idade. Mas é uma questão de Entendi. mudança de Faz todo comportamento. sentido. Faz todo sentido. E Vi, fala para mim, existe alguns alimentos que podem influenciar a gente positivamente nessa questão de criatividade? Por exemplo, a gente fala que é, a gente tem que comer fruta, a gente tem que comer verduras. Eu particularmente gosto muito, tem muita gente que não gosta. Uhum. Mas tem alguns alimentos que ajudam a gente. Pô, a gente está querendo, tá estudando, por exemplo, estudante. Eu moro num condomínio onde tem muito estudante aqui. E eu sempre vejo nos grupos de condomínio o pessoal pedindo bastante marmita fitness, ou alguns pedem fast foods e tal. Para essa galera que está estudando, até para gente que está sempre buscando se desenvolver. Tem algum alimento que ajuda, alguma proteína, sei lá, vitamina que pode ajudar a gente nisso? Tem sim, ó. Para a gente melhorar essa questão cognitiva, nós temos que dar prioridade para alguns grupos de alimentos, né? Então, principalmente alimentos antioxidantes. Então, alimentos roxos, alimentos vermelhos, eles são super bem-vindos. Alimentos verdes escuros, que são ricos em ácido fólico, também são super bem-vindos. Então, a gente tem aí a couve-manteiga, o espinafre, né? Até os próprios alfaces da vida, todos os tipos, também são super bem-vindos. E o ômega 3. Ômega 3 é excelente, excelente para a questão cognitiva, para a memória. E quando eu falo ômega 3, eu não estou falando só da cápsula, porque na cabeça da gente já vem a questão da cápsula, né? Mas Vem a cápsula. exatamente, mas o ômega 3 na questão alimentar mesmo. Então, assim, aumentar o consumo de peixes ajuda bastante. A gente tem aí a sardinha, que é um peixe riquíssimo em ômega 3 e que é super barato. A gente tem algumas sementes que são ricas em ômega 3 também. O gergelim é um deles. Então, é super rico em ômega 3, linhaça, né? Então, é colocar mesmo esses itens aí no seu dia a dia. Quanto às vitaminas, o que eu sempre peço para verificar? Vitamina D.
A vitamina D é uma vitamina que a gente precisa do sol, né, para melhorar essa absorção. Inclusive, agora com o Covid, ela tá sendo uma estrela, né? Todo mundo tem falado dela. Não, Mas eu vou fazer. Ó, pode ser que eu te interrompa em algum momento, porque para mim a sua voz, eu estou te ouvindo bem, mas ela está falhando um pouquinho. tá. Mas deve ser só para mim, deve ser a minha conexão. Com relação a essa vitamina, eu tenho feito algo que é até qualquer dia eu vou tirar foto e vou postar para você dar uma olhada. 2 horas da tarde, o sol bate na minha lavanderia, que é o melhor lugar onde dá para eu me esticar e tomar um pouquinho de sol dentro do apartamento. Então, deu 2 horas da tarde, eu pego meu livro, sento na frente da janela e fico lá tomando sol com as partezinhas, como minha mãe me ensinou, com as partezinhas As brancas costas. para fora. É. Mas é bem isso mesmo, tá? E assim, para absorção da vitamina D, primeiro você tem que pegar esses picos de sol, né? Então é o sol de 10 horas da manhã, de meio-dia, de 3 horas da tarde. Não é aquele sol para evitar o câncer de pele, é o contrário. E Então, também a gente não pode estar utilizando o protetor solar, né? Porque o protetor solar ele vai bloquear. Então a gente tem que ter esses bloqueio. cuidados. Isso. Outra coisa importante é a vitamina D é maravilhosa e a gente faz muita suplementação porque hoje a gente não tem muita essa cultura, né? Eu não sei se você adquiriu essa cultura agora com isso ou se você já fazia isso antes. O que? Do sol? Isso. Não, não fazia. É engraçado, porque assim, eu tinha na minha mente assim, como eu estava sempre saindo para ir de um lugar para outro, eu sempre falava, tô pegando um solzinho de vez em quando. Mas a gente ficando em casa, a gente começa a prestar atenção mais nesse tipo de comportamento. E aí hoje eu paro e olho e falo assim, cara, eu não tomava sol antes. E isso faz. Hoje eu sinto falta. Se eu não parar esse horário, que é logo depois que eu almoço, e parar um pouquinho lá, ficar que seja 20 minutos no máximo, que é o tempo que eu fico, eu já tenho sentido falta. Eu quero tentar continuar isso quando a gente voltar na nossa vida aí normal. Uhum. Então, isso acontece com muita gente. É tanto que lá no consultório mesmo, quando a gente faz exame para medir a vitamina D, em cada 10 pessoas, 9 têm deficiência. Então, a deficiência é muito alta mesmo. E aí, até aproveitando que a gente falou da vitamina D, é importante as pessoas saberem que a suplementação ela tem que ser feita baseada em exame, né? Então, assim, por mais que Não dá para você tirar da cabeça. exatamente. Então, assim, por mais que você ache, como você tá falando, eu acabei percebendo que eu não tinha essa rotina de pegar sol e tudo mais, né? Aí já vem na sua cabeça, acho que eu tenho deficiência de vitamina D. Mas achar não é ter É, certeza. E a gente tem que entender que a é. suplementação é algo que está faltando. Se não está faltando, não há essa necessidade, né? Tanto as vitaminas como os minerais, eles tanto a deficiência como a superdosagem não é legal para a saúde. Então, tem essa dúvida? Entendi. Faz o exame, verifica a sua quantidade de vitamina D e aí sim faz a suplementação. Entendi. Vi, tá super. Não sei se para as pessoas está ajudando, mas para mim tá super claro tudo isso. Você falou para mim de linhaça, né? Então, esse tipo de alimento. Eu sempre tive muito problema com essas questões desses grãos e tal, né? E bebia pouquíssima água. E eu percebo hoje que quando eu paro, eu bebo água bastante, eu me sinto mais disposta, né? Assim como o café, não sei se tem muito a ver, mas qual que é a importância da gente se hidratar bem para que a gente possa desenvolver melhor? Pensando que se eu fizer essa dieta, né, com mais nutrientes, com algumas vitaminas, eu vou ter mais energia para estudar e tal. A água também entra nisso, é importante. Sim, é super importante. Primeiro, a gente tem que entender que o nosso corpo, o corpo de um adulto, 60% é água. O corpo de uma criança, 80% é água. Né? O nosso cérebro, geralmente, ele tem 75% de água.
Então, eu acho que isso já responde muito da sua pergunta, Já, né? total. E quando a gente faz uma alimentação que ela é baseada em comida de verdade, né, em frutas, legumes, verduras, a gente tem uma absorção muito grande de fibras, né? A gente tem uma ingestão muito grande de fibras. E a fibra, ela é uma faca de dois gumes. Ela pode ser maravilhosa para o nosso intestino se eu tiver água para trabalhar junto, e ela pode Uhum. ser péssima para o meu intestino e me ressecar se eu não tenho água junto. E assim, para quem Entendi. não sabe, o intestino ele é considerado o nosso segundo cérebro. É Então, mesmo. sim. Então, assim, o intestino ele tem muito, muito a ver com os nossos neurônios, com a nossa produção de dopamina, com a nossa sensação de prazer. Então, se eu não consigo alimentar bem as bactérias boas do meu intestino, se eu não consigo dar água para esse meu intestino ter uma mobilidade boa e tudo mais, eu também afeto muito o meu cognitivo. E olha uma curiosidade super bacana. A maioria das doenças Diga. mentais modificam a nossa flora intestinal. Então, se você É pegar, mesmo. sim. Então, por exemplo, se você pegar uma pessoa que ela tem depressão, uma pessoa que tem autismo, por exemplo, a flora intestinal dela, as bactérias que tem ali no intestino dela são totalmente diferentes de uma pessoa que não tem. Nossa, isso é Exato. novidade para mim também. Então, isso é super importante. Intestino, gente, eu sou assim, suspeita, porque eu amo mesmo estudar e falar sobre isso, porque no intestino você conhece a pessoa como um todo, assim, né? Ele fala tudo sobre você. E a água está muito ligada, não só ao intestino, mas a todos os órgãos. Né? Então, por exemplo, pulmão a gente tem 82% de água, músculo a gente tem 75% de água. Então, muitas vezes também, o que que acontece? A Show. pessoa está tão preocupada de suplementar, por exemplo, e ela não está preocupada com o básico, que é beber água. A gente teve aqui uma pergunta da Ju falando sobre o emagrecimento. Às vezes, só em você consumir a quantidade de água adequada, você já tem uma perda de peso. Porque esse peso não era gordura, esse peso era inchaço, era uma retenção, né? Então, água Faz todo sentido. é assim o primordial, não tem como realmente deixar passar. Entendi. E deixa eu te perguntar, você tem alguma dica para dar para gente, assim, com relação. Depois eu quero dicas de receita, algumas receitas que eu vejo que você faz, dá bastante essas dicas lá no seu Instagram, para a gente lembrar de beber água, porque sim, é aquele negócio. Tomava um remédio para melhorar a memória, mas eu esquecia de tomar. Então a água é mais ou menos assim. Então, Como que a gente pode fazer para a gente lembrar de tomar água sempre, comer uma fruta, enfim? o que que eu peço, tá? Com os meus pacientes, a gente usa um aplicativo profissional que ele faz Uhum, isso, ele lembra a pessoa. Mas para quem não coloca alarme no seu celular. Então, assim, coloca alguns uhum, alarmes, 2, 3 de manhã, 2, 3 à tarde, 1, 2 à noite, para que realmente você lembre de beber água. Porque o nosso corpo ele vai se acostumando com a rotina de hidratação que você dá. Então, eu falo que tem entendi. muita gente que é cacto, sabe? O corpo acha que a pessoa é um Eu. cacto. Então, aquela pessoa ela não sente sede mesmo. Mas isso não significa que ela não tem essa necessidade de beber água. É que o corpo dela já criou um mecanismo adaptativo. Do tipo, não adianta, ela não toma água, então nem vou me estressar, vou ficar aqui esperando para ver quando isso vai mudar. E aí os alarmes, eles Entendi. ajudam muito. E outra coisa que é super bacana é você ter uma garrafinha, um recipiente só seu. Para quê? Para que você meça essa quantidade de água que você está consumindo. Legal. Então, assim, eu tenho, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela fez uma técnica super legal. Ela usa um squeeze e aí todo dia ela cola um post-it. E aí ela vai colocando os pauzinhos de quantas garrafinhas daquela ela já consumiu no dia. Que ela tem a média Show. dela. E você pode, por exemplo, ter uma garrafa de 2 litros, 2,5 litros, quanto você precisa na sua geladeira só sua, tá?
Você pode contar os copos. Então, esse monitoramento, principalmente nos primeiros 60 dias, quando você está incluindo esse Aham. hábito, é super importante. Para que realmente você enraize, faça com que esse hábito crie raízes mesmo no seu dia a dia. E lembrando que uma coisa que muita gente sente dificuldade é: ah, mas eu vou ficar indo no banheiro toda hora. Não sei se isso acontece com você. É. Ah, total. Ainda, eu falo que ainda mais estando em casa, parece que isso ficou muito mais frequente. Aham. Então, no início é assim mesmo, tá? Por quê? Porque o seu corpo não está acostumado. Então, no início, você vai ter muito realmente. Bebeu água, vai no banheiro. Bebeu água 10 minutos, vai no banheiro. E isso, com o tempo, o seu corpo vai se adaptando e vai se espaçando mais. Mas no início, isso é normal. Isso vai acontecer mesmo. Entendi, ó. Quem entrou aqui também, Vi, foi o Eric, que é um parceirão meu também. Ele tem, o irmão dele também é personal, deu uma palestra pra gente muito bacana sobre como trabalhar o corpo, enfim, como isso ajuda também no nosso desenvolvimento. Depois eu vou pedir para ele dar um oizinho aí, falar alguma coisa sobre isso, que ele é super focado nessas questões de alimentação Ah, também. legal. De dicas, a gente falou de água. Ah, tem uma dúvida também que acho que é interessante. Água só ajuda nesse controle e tal, de energia? A gente precisa de água. Posso fazer aquelas águas aromatizadas que o pessoal faz, ou não, ou suco? Suco é a mesma coisa que água? Não, talvez a pergunta seja: eu não gosto de comer a fruta, posso tomar o suco? Tem o mesmo efeito do que se eu tivesse comendo os nutrientes da fruta em si? Não, na verdade, a gente sempre vai priorizar as frutas aos sucos, tá? Não só porque ali você tem elas integralmente, às vezes até com a fruta, que muitas vezes, ou até com a fibra que você perde muitas vezes quando você faz o suco. Esse é o primeiro ponto. O Uhum. segundo ponto é que geralmente os sucos têm mais caloria do que a fruta. Então, por exemplo, Tá. a gente consegue consumir uma laranja, a gente não consegue geralmente consumir 4 de uma vez. Mas um copo de Uhum. suco geralmente tem 4 laranjas, né? Então, assim, não tem a Entendi. fibra que tem na laranja e tem a caloria de 4 laranjas. Então, isso é legal a gente Entendi. observar também. Suco não conta como água, tá? Isso é uma dúvida que Tá. muita gente tem. Do tipo, ah, eu não bebo muita água, mas eu tomo muito suco, então tá tudo bem. Não, água é água, Não. suco é suco. Água Super. aromatizada conta como água. Então, por Ah, exemplo, se legal. você tem Tá. essa dificuldade de beber água, uma dica muito boa são as águas aromatizadas. Então, você pode espremer um limão, você pode colocar um pedacinho de morango, de melancia, só para dar um sabor mesmo, né? Por isso que ela tem esse nome de aromatizada. Só para dar um sabor e aumentar o seu consumo. Chá também não conta como água, café também não conta como água, tá? E você tinha perguntado antes, eu esqueci de responder. O café em relação à energia é devido à cafeína. Tá. Então, Tem algum problema a gente tomar muito café? Porque a gente, quando está focado, eu pelo menos sou assim, e conheço algumas pessoas que são assim também. Então, bom, eu tenho que fazer um grande trabalho agora, eu tenho que me concentrar aqui. Que a primeira coisa que eu vou fazer é ligar meu computador e pegar uma xícara de café. Isso faz sentido? Tem algum problema a gente focar nessa questão do café para criar o foco ou não? depende. Porque assim, nem todo Tá. mundo pode consumir cafeína. Então, por exemplo, Uhum. mulheres grávidas não podem consumir, né? Alguns tipos de algumas pessoas elas só consomem café com açúcar. Então, juntando o açúcar de todos os cafezinhos durante o dia, quando você vai olhar, a pessoa já consumiu uma quantidade de açúcar muito alta. Então, isso também não é legal. Tá. Tem pessoas que têm pedras renais que a cafeína ela vai prejudicar também. Então, cada caso é um caso diferente. A gente não aconselha o uso de café com esse fim. Ah, eu preciso ficar alerta. Até porque o café ele pode Uhum. interferir muito na qualidade do sono, tá?
Não, às Uhum. vezes nem tanto na quantidade, mas na qualidade. Então é aquela pessoa que ela não consegue Entendi. ter um sono tranquilo, um sono profundo, ela não se sente revigorada no outro dia, justamente por causa da cafeína. O que faz todo sentido e tá super ligado ao que a gente estava falando. Então, se eu tomo muito café, para eu me concentrar, principalmente essas pessoas que produzem mais à noite, né? Que tem, eu conheço bastante cliente, tem o cliente, não, eu produzo muito melhor de manhã, eu produzo melhor à tarde, eu produzo melhor na parte da noite, então eu tomo bastante café. Tomando muito café, a pessoa acaba não dormindo tão bem, o que no dia seguinte a carreta dela aí vira cadeia, não é que ela trabalha bem à noite, é que ela não tem uma boa noite de sono, fica cansada de manhã. Exato. Então, assim, na verdade, não é que ele é produtivo à noite, é que ele tá burlando o sistema dele com o café e Uhum, está aproveitando esse tá, tempo, entendeu? Então, muita gente fala entendi. isso. Ah, mas eu à noite eu não consigo dormir, eu fico trabalhando, e aí eu tomo um café. O café você está usando para burlar o seu relógio biológico. Então, não é que você é mais produtiva à noite. É diferente de uma pessoa que não toma café e naturalmente ela é mais produtiva à noite, né? Mas a pessoa que não, ela tá Entendi. burlando o relógio biológico dela. Isso acontece com outros alimentos também, como o guaraná. Qual? O guaraná, por exemplo. Hum, Então tem muita gente. Eu mesma, quando eu fazia faculdade, eu tomava muito guaraná. Muito. Porque eu estudava à noite, eu trabalhava o dia inteiro e eu dormia 3 horas por noite. Então, tá. assim, não dava. Ou eu ia dormir em pé, ou então. Então, eu tomava muito Guaraná. E o Guaraná tinha esse efeito, porque eu não tomo café, entendeu? Mas Entendi. isso é E deixa eu péssimo. te... Então, bom, eu tomo de manhã sem costumo tomar, no meio da tarde eu também tomo algum, mais por costume do que achar que eu vou focar melhor nisso. Vi, de receitas, assim, que você tem feito, que você acha bacana, a gente acaba querendo se desenvolver e acaba não dando tanta atenção para uma boa alimentação, né? O que é ruim, porque é essencial para que a gente desenvolva melhor. Tem algumas dicas de como armazenar esses alimentos para que fique mais rápido? Algumas refeições rápidas que a gente pode fazer para que você consiga focar no desenvolvimento? Enfim, o que que você sugere aí para gente? Então, por exemplo, as frutas, né, que a gente falou, as frutas vermelhas, as frutas roxas, todas podem ser congeladas. Então, é Todas. Tem algum jeito maravilhoso. certo ou não? Oi? Tem algum jeito certo ou não? Por exemplo, o que me vem na cabeça vem morango, Amora, uva, uva. amora, isso tudo eu posso pegar e congelar Isso. direto. Só que primeiro você tem que higienizar, né? Essas frutas. Uhum, Então, elas passam por tá, uma higienização, secagem. Então, você pode realmente pegar tá. um papel toalha, fazer essa secagem e dividir em porções. Eu uso ou Tá, saquinho ou pote de vidro. E aí, essas tá. frutas, elas não. Algumas não vão servir para você comer, tipo, a fruta em si. Mas você pode utilizar para fazer uma vitamina, para fazer um suco sem açúcar, para fazer um sorvete natural, né? E isso no dia a dia fica Legal, muito prático. Para colocar no iogurte, por exemplo. Não sei legal. se você já consumiu uva congelada. Nunca, por É, isso que eu te perguntei. nossa, é maravilhoso. É maravilhoso. Você compra aquela uva sem semente e você congela e você come ela. Parece um sorvete. Então, Congelada sim, mesmo. congelada mesmo. Então, assim, criança adora. Show. Criança adora uva congelada. Porque é um sorvete. É um sorvete 100% natural. Bolinhas de sorvete. É uma maravilha. Pode falar, desculpa. Pode falar. Pode falar, pode falar. Não, depois eu entro, continua. E para você também garantir as refeições principais de uma forma mais saudável, você pode congelar marmitinhas, né? Então, fazer um Tá. peixe, congelar, já pôr um arroz integral, já pôr ali legumes, um brócolis, um couve-flor, refogado, uma abóbora. Tudo isso você pode congelar. E isso vai tornando a nossa vida muito mais prática e mais produtiva. Nem todo mundo gosta de Show. cozinhar, né?
Então, assim, se você não É. gosta de cozinhar, minimiza o seu tempo na cozinha. Faz o máximo que você pode uma vez só. E aí vai armazenando. Usa a Mínimo, geladeira a seu favor mesmo. por favor. Vi, você falou para mim o seguinte também, que os alimentos de cores escuras, eles também ajudam nessa questão de potencializar o nosso cérebro, a nossa energia, a criatividade e tal. Quais alimentos de cores escuras que têm esse poder? Sim, Então, às a vezes gente eu tem conheço muita gente que não, eu conheço alguns alimentos, mas quais são assim os que você sugere? couve-flor, desculpa, couve-manteiga, Couve brócolis, manteiga. espinafre, rúcula, todos, Uhum, principalmente esses que são mais do nosso dia a dia, eles são super bem-vindos, eles são riquíssimos em ácido fólico. Então a gente utiliza muito tá, para grávidas, por exemplo, para quem quer engravidar, para quem quer melhorar a cognição. Eles são excelentes. Às vezes a tá. gente só pensa na questão da vitamina em cápsula, né? Mas eles são muito mais do que uma vitamina em cápsula. Eu não lembro onde que eu vi uma vez e falava assim, nossa, a juventude ou essas pessoas mais fitness e tal, elas vão no mercado, na prateleira e buscam as vitaminas em barrinhas, em tudo que vem na caixinha e tal, sendo que a maçã é muito mais barata, por exemplo. Então, Tem muito mais efeito. isso é super legal você falar, porque às vezes as pessoas taxam a alimentação saudável como algo caro. Mas, na verdade, Uhum, quando elas falam isso, é porque elas estão equivocadas quanto ao que é uma alimentação saudável. Por exemplo, hoje eu estava show. conversando com uma. Eu fui ministrar uma palestra, eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim: me fala o que é alimentação saudável para você, porque isso é muito confuso na minha cabeça. Né? Eu ligo a Total. televisão, uma pessoa fala que a alimentação saudável é a barrinha, é a vitamina e É, tudo mais. o suplemento, Suplemento, enfim. exatamente. Aí eu converso com o médico, ele fala que a alimentação saudável é isso, é aquilo, é aquilo outro. Aí a outra pessoa vem e fala outra coisa. Qual que é o conceito de alimentação saudável? Alimentação saudável é alimentação natural. Então, Perfeito. assim, quanto mais natural, melhor, mais saudável. Então, quanto mais perto da forma que aquele alimento vem da terra e vai para a sua mesa, mais saudável ele é. E aí, se a gente for pensar nesse Perfeito. conceito, você vai ver que, na verdade, a alimentação saudável é muito mais barato do que uma alimentação não saudável, né? Eu até dei esse É. exemplo para ela hoje. Se você for, por exemplo, numa rede de fast food e for comprar um hambúrguer, uma batata e um refrigerante, quanto você vai gastar? Aí elas falaram, No mínimo, uns R$ 30 no mínimo, vai. perfeito. Elas falaram R$ 35. Eu falei, perfeito. Se você pegar esses R$ 35 e for numa feira, quanto que você vai comprar de alface, Nossa, tomate, muito. cenoura, chuchu e tudo mais, né? Então é essa a diferença que eu quero que você enxergue, que na verdade não é a Show. alimentação saudável que é caro, é o oposto. E se você for ver de outra forma, também ainda tem como questionar, por exemplo. Se eu for num restaurante e eu pedir uma salada que custa R$ 40, você vai falar, nossa, a salada custa R$ 40, que absurdo isso, não sei o quê. Aí, se eu pedir um sanduíche que custa R$ 40, é normal. Tudo bem, Tudo bem, exatamente. tudo bem. Então, não é que a alimentação saudável tá caro ou é cara. Às vezes é o nosso conceito que está equivocado e que a gente precisa rever, entendeu? Perfeito. Vi, e aí aproveitando que você falou aí de fast food, de restaurante, essa questão de gordura, tem algum estudo, alguma coisa que a gordura interfere negativamente aí no nosso cérebro, no nosso cognitivo, nos atrapalha na hora de focar, de se desenvolver? Sim, existem vários estudos que mostram que as gorduras ruins, elas fazem isso, né? Primeiro, a gente leva um bom tempo para fazer a digestão. E quando a gente come uma comida muito pesada, você já se sente com a energia mais baixa, né? Por exemplo, se você Já. almoça uma feijoada, o que você quer? Deitar.
Nem que seja 15 Total. minutos, você quer deitar. Principalmente se for aquela feijoada gorda, né? Que vem com um monte de coisa assim. Então é isso que acontece. A gente já tem essa baixa de energia. Agora, ao mesmo tempo, a gente tem gorduras que são super amigas do nosso cérebro. O ômega 3, como a gente falou aqui, é um tipo de gordura, é um óleo. Tem mais alguma coisa? Fora peixe, o que mais que tem ômega 3? Eu não sei. Abacate é riquíssimo em gordura Abacate. boa. Outra gordura boa, coco, é riquíssimo em gordura boa. Todas Legal. as oleaginosas são ricas em gordura boa. Então a gente tem aí castanhas, amêndoas, né? Que são super bem-vindas também. Então todos esses itens são ricos em gordura boa. Azeite de oliva extra virgem. Então às vezes a gente, mas eu não como peixe. Não tem problema. Alga também. E uma dúvida que muita gente tem é: eu sou vegetariano ou eu sou vegano, né? E a maioria dos ômegas 3 são de peixe, mas a gente também tem ômega 3 vegano e vegetariano, tá? Então você pode estar Legal. consumindo, mesmo em cápsula. Legal. E você falou agora aí de vegetariano e vegano, uma coisa que eu nem tinha associado. Mas quando a gente fala de carne, né, ali das proteínas e tal, tem alguma, tudo bem a gente consumir carne, atrapalha a gente em alguma coisa, ou muito pelo contrário? Qual que é a sua visão com relação às carnes? Então, tudo bem consumir, certo? Mas a gente tem que entender que, por exemplo, a carne vermelha, ela é inflamatória. Então, quanto menos eu consumir de carne vermelha, menos inflamação eu tenho. Melhor para minha cognição, melhor para minha perda de peso, tá? Então, é só a gente imaginar, por exemplo, o nosso estômago, quanto tempo fica um pedaço de bife e quanto tempo fica um peixe para ser degradado. É totalmente diferente. Então, a digestão do peixe é muito mais fácil, né? Por isso eu tenho essa facilidade. Outra coisa que é importante também é que, assim, a pessoa que ela não consome carne, ela não vai ter nenhuma deficiência em relação a isso. Isso é importante. Isso, muita gente, principalmente assim, hoje eu conheço muitas crianças que são vegetarianas, né? E aí as pessoas questionam muito, mas ele não vai conseguir aprender as coisas. Ele vai ter essa deficiência. Não tem nada a ver, tá? Ele consegue ter todas as vitaminas, todos os minerais nas fontes vegetais. De outra forma, né? De outra forma. A única vitamina que a gente precisa monitorar é a B12, somente. Mas as outras, nenhuma mesmo. Fica tudo certinho. E a B12, o que ela é, Vi? A B12 é uma vitamina que ela tem muito na carne vermelha. Ela só tem na carne, né? Nas carnes de uma forma geral. Então, assim, às vezes, você vira vegetariano, você se torna vegetariano e você nem tem essa deficiência, porque a gente armazena muito essa vitamina na vida. Entendi. Mas, às vezes, sim, essa deficiência vem. Então, por isso que a gente precisa monitorar. Mas não necessariamente você vai precisar fazer essa reposição, tá? E hoje já tem a vitamina B12 sintética, então a pessoa não precisa também se preocupar de estar utilizando um suplemento de origem animal. Não precisa. Você já tem ela feita em laboratório mesmo. Legal, muito bom, esclarecedor. Gente, se vocês tiverem perguntas, podem mandar aí, interagir com a gente. Enquanto isso, eu vou fazer uma outra pergunta, que eu tô cheia das perguntas aqui para Vi hoje, tirando todas as dúvidas. Vi, o que você tem feito para se desenvolver aí nessa quarentena, nesse período? O que você tem buscado fazer de diferente? Ou se é uma coisa que você já faz há bastante tempo? Então, na verdade, eu já faço atendimentos online, né? Porque eu trabalho com coach nutricional e o coach ele não é uma consulta, é um atendimento diferenciado. E nesse momento, o nosso conselho ele liberou as consultas online. Então, legal. Então a gente está trabalhando quase que normalmente. Só não estou no consultório mais, estou com todas as demandas, né? Mas, como a gente fica em casa, a gente sempre tem um tempinho a mais. Então, o que eu estou fazendo? Estou testando mais receitas,
Porque todas Ai, que as legal. receitas que eu coloco lá no feed, eu faço um teste anteriormente. Então, estou Uhum. aproveitando para liberar mais essas coisas. Estou aproveitando para dar mais suporte para os meus pacientes, porque eu acho que é um momento que todo mundo precisa realmente de um Legal, apoio a mais, né? Então, legal. já é assim, a gente já caminha muito junto, mas nesse momento a gente está só conversando, às vezes ligando para trocar uma ideia, para desabafar, para contar as novidades da semana e tudo mais. E eu também comecei Show. agora um curso, mas é um curso assim muito pesado, digamos assim. Ele me suga muito em relação à dedicação de modulação intestinal. E ele é o ano inteiro, ele já estava programado para esse ano, né? Aham. Então, estou estudando bastante também. Para quem não sabe, gente, o que é modulação intestinal, que às vezes as pessoas perguntam, Não, eu mas ia o te que é isso? perguntar. Basicamente, eu estudo cocô, tá? Passar um ano estudando sobre cocô, só para vocês terem uma Ah, ideia. inclusive, eu te falei, né, que eu adorei aquele seu post que você colocou. Eu dei risada, porque assim, a gente tem que assim, às vezes a gente olha algumas, a gente não tá acostumado a ver, né? A gente fala, eu na hora eu dei risada, eu falei, nossa, eu não acredito. E aí eu fui ler o que você tinha escrito, eu falei assim, nossa, faz todo sentido. Mas É muito isso legal. é Então, quem legal, não. assim, porque realmente a gente tem um preconceito de falar sobre isso, né? Um tabu, eu acho. Muito, muito, Hoje mesmo a gente muito, estava muito. eu estava comentando sobre isso no encontro do Senes, que até a Carol tá aqui, e as meninas davam Legal. risada, né? Do tipo, nossa, isso faz sentido, mas não sei o quê, eu nunca olhei para isso, tal, tal, tal. Mas é super importante. Às vezes a gente se preocupa muito em fazer exame laboratorial, por exemplo, mas a gente não se preocupa de olhar para o nosso vaso. E às vezes É a verdade, nossa saúde tá ali falando para é você o que verdade. que ela tá precisando e tudo mais, e você tá dando a descarga e tá dando tchau, né? A Cintia falou que Vi, você adorou. sabe, adoro, não, foi muito engraçado. E a minha mãe era enfermeira, né? Então, a vida inteira ela falava isso pra mim. Então, ela falou assim: olha, você vai no banheiro, você sempre olha a cor do seu xixi, como que tá, porque é ele que vai, é ele que é o seu termômetro, é ele que vai falar pra você o que que você tem que fazer. Ah, está muito escuro, tem que beber mais água? Não, tô bebendo muito, enfim, tô liberando muito nutriente, eu como bem. Às vezes é aquela dúvida, né? Eu como bem, eu acredito que eu tô comendo alimentos saudáveis, mas eu vou demais no banheiro e eu perco, quando eu vou no banheiro, eu perco esses nutrientes que deveriam. Eu vou usar até a palavra que eu usei na chamada dessa live, né? Tudo aquilo que eu como para turbinar o meu desenvolvimento, ele tá indo embora, porque eu vou no banheiro demais, eu faço xixi demais, enfim, tem alguma coisa a ver, ir demais e perder muitos Super nutrientes? a ver, super a ver. Eu acho super importante você ter falado isso, porque assim, às vezes a pessoa se preocupa só no consumo, mas a gente também tem que pensar na absorção, né? Então, por exemplo, Uhum. Olha que com a interessante. suplementação também é assim. Às vezes a pessoa tá lá comprando um suplemento caríssimo, gastando 200 e tantos reais, 300 reais, sei lá, numa vitamina para melhorar a memória. Só que o intestino dela Tá. tá péssimo e aquilo tá saindo tudo no vaso, ela tá jogando dinheiro no lixo. Entendeu? Então, por isso que a gente sempre fala: Entendi. primeiro, olha para o seu intestino, vê como o seu Ok. intestino tá, depois você parte para uma suplementação, por exemplo. Então, assim, quando você olha para Entendi. o. Se você vai no banheiro muitas vezes ao dia, isso não é normal. Às vezes a pessoa fala Tá. assim: ah, o meu intestino é ótimo. Eu vou no banheiro 3, 4 vezes no dia. Não, calma. Então, o seu intestino não é ótimo. A gente precisa descobrir o que está acontecendo. Porque às vezes essa pessoa vai ter uma deficiência de proteína, vai ter uma baixa energia, porque o carboidrato dela está todo indo embora, né? Então, tudo isso a gente tem que observar. Assim como também não é normal a pessoa não ir ao banheiro. E não ir ao Uhum. banheiro, só para você ter uma ideia, como você adora trabalhar com felicidade, né? Falar sobre felicidade, não ir ao banheiro Adoro. interfere muito no humor.
Então, Ah, entendi. Faz sentido. Em casa, a gente até brinca com isso. Ah, o que que você tá estressada? Que você não foi no banheiro ainda hoje? sabe aquela palavra que fala enfesado? Fulano tá Sei. enfesado. É justamente remetendo a isso. Fulano não foi no banheiro. Então, por isso que ele tá com esse mau humor. Essa palavra, ela vem justamente dessa ideia, né? Diz. De estar A gente não enfesado. associa, né? Exatamente. Você falou de absorção das vitaminas e tudo mais. Tem algum alimento que ajuda nessa absorção? Alguma coisa que a gente pode fazer para que ajude a gente a absorver esses nutrientes de uma forma mais eficiente? Então, a gente tem 4 vitaminas, que é a K, a A, a D e a E, que elas são lipossolúveis. Então, elas precisam de uma gordura de qualidade para que elas sejam absorvidas. Então, é utilizar todos Legal. aqueles alimentos ricos em gorduras que nós já falamos aqui anteriormente. Ok. Todas as outras vitaminas são hidrossolúveis. Então, eu preciso principalmente ter água para que elas sejam absorvidas. Tá tudo conectado, né, Vê? Não tem Exatamente. jeito. Ontem, até uma paciente minha que está aqui, a Fran, ela falou assim: Nossa, a gente é uma máquina, né? Todas as pecinhas têm que estar encaixadas, porque se uma pecinha está fora do lugar, o negócio vai embora. Eu falei exatamente isso. A gente começou aqui Não falando de adianta. cérebro, nós já estamos no intestino, já passamos pelo corpo inteiro. Total. Até para emendar aí, para a gente encaixar esse grande jogo aí de Lego que a gente tem, por exemplo, eu fazia atividade física, no caso eu fazia natação, e isso estava me fazendo muito bem, a gente ficava super disposto e tal. E agora, na quarentena, que a gente parou de fazer isso, a gente está sentindo muita falta, né? É impressionante como o corpo, ele realmente, uma coisa tá ligada à outra, e funciona bem direitinho quando a gente segue a risca, né? Exato. Isso só mostra que a atividade física, no seu caso, é um hábito, né? Porque a gente só Uhum. sente falta quando é hábito. Hoje mesmo uma pessoa É. falou assim: Ah, eu não sei como que eu faço para ter uma alimentação saudável na quarentena. Eu falei, olha, as minhas pacientes, a maioria não tem essa dificuldade. Por quê? Porque elas têm o hábito de alimentação Um saudável. hábito. E quando você tem o hábito, não interessa se é final de semana, se é dia de semana, se é quarentena, se não é, é um hábito, né? Então é E isso, tem. Pode falar, isso que desculpa. acontece, por exemplo, nesse exemplo da atividade física que você está falando. Entendi. E tem, assim, tem algum problema a gente dar aquela vacalhada no final de semana ou não? Eu sempre falo o seguinte, eu sempre uso uma fórmula que chama 80-20. Então, Tá, 80% da sua alimentação tem que ser 100% saudável. vinte por ok. cento é o que eu chamo de luxo, né? E esse luxo, ele não precisa Hum, estar concentrado no final de semana. Por quê? Porque pode você já dividir. está falando para o seu cérebro que o final de semana é um momento feliz e que o dia da semana é o que é um porre. Entendeu? Olha a felicidade indo lá Exato, para. exatamente. Então, qual que é o ideal? É você ir distribuindo isso. Então, por exemplo, hoje é Uhum. segunda-feira, mas eu tenho um ticket de luxo, como eu falo para as minhas pacientes, para usar numa alimentação. Hoje eu vou comer uma pizza. Tudo bem. Isso não vai fazer diferença. Agora, se eu pego um final de semana inteiro e eu faço ele inteiro de uma alimentação trash, isso vai fazer diferença. Porque se a gente colocar Isso é na ruim. ponta do lápis, são no mínimo aí 8 dias no mês de 30 dias. Então, é bastante É dia. bastante coisa. Entendi. Faz todo sentido. Bom, é mudar o hábito, né? Eu fiz uma live há um tempo atrás aqui falando sobre hábitos e tudo mais. Então, acho que e a gente bateu muito nessa tecla. O importante é começar, né? Então, você que é estudante, você que trabalha, enfim, independente para que a grande questão aqui é em tudo, né? Tudo aquilo que a gente precisa focar, tudo aquilo que a gente precisa desenvolver. E mesmo sendo dona de casa, não tem problema, porque a gente precisa ter energia para isso, né? Eu
trabalho com bastante mulheres e muitas são donas de casa. Então, às vezes, falar, ah, mas eu não. Até na família a gente tem bastante, ah, mas eu não faço, não trabalho fora, ou eu não tenho que estudar, então não preciso me preocupar com isso, ou não preciso assistir uma live dessa falando sobre alimentação e desenvolvimento. Mas não, porque para tudo a gente precisa focar, né? Para tudo a gente precisa ter energia para cuidar dos nossos filhos, seja para trabalhar, seja para estudar. A alimentação ela é essencial para que a gente consiga fazer isso de uma maneira muito melhor e que dê muito mais resultados. Vi, deixa aí sua dica, o que você quer deixar para as pessoas com relação à alimentação. Eu adorei o nosso papo, acho que, sim, para mim acrescentou demais, eu tenho certeza para os nossos telespectadores aqui também, acho que a galera deve ter gostado bastante. Deixem os comentários depois. Mas fala aí, deixa sua dica sobre alimentação, o que você gostaria de falar, fala do seu trabalho, enfim, o que Então você vamos quiser, lá. fica à A minha vontade. dica, na verdade, é aproveitando uma fala sua, né? Que é Show. começar. Então, assim, a gente tem que ter Tá. em mente que todo hábito ele precisa começar. E às vezes, Uhum. principalmente com a alimentação, as pessoas são muito rígidas consigo mesmas. Então, ou é 8 ou é Tá. 80. Ou eu vou fazer 100% ou eu não vou fazer nada. Hoje o meu dia, por Uhum. exemplo, no seu almoço você desviou um pouquinho do que era saudável, eu não vou fazer o resto do dia. E não precisa ser assim, né? Principalmente como você falou, Tá. nós somos mulheres, muitas vezes nós trabalhamos em casa, fora de casa, temos filho, independente de como seja, a rotina é muito puxada. Então a gente não precisa de um chicote a mais para estar ali nas nossas costas. A alimentação Na saudável, cozinha, né? ela pode ser muito leve e isso depende muito de como você enxerga isso. Show de bola. Adorei. Fiquei muito feliz. Quem gostou, coloca os coraçõezinhos aí, fala que gostou. Vi, vamos fazer, depois dessa live, um materialzinho aí com umas 5 dicas de uma nutrição bacana para potencializar aí a nossa energia, a nossa criatividade. A gente disponibiliza tanto Vamos. no seu canal quanto no meu. Quem está aqui, segue a Vi, ela é nutricionista. Vou deixar aqui o Instagram dela, ela vai também deixar o link dela. Ela é maravilhosa, ela tem dicas que eu adoro ver todos os dias, me ajuda bastante. Inclusive, eu aprendi que dá para congelar banana também com você. No dia que você cortou lá a banana, que não é para jogar Ah, fora, tá vendo? E ela traz dicas muito bacanas. E para você que é mulher que está assistindo a gente também, ela é especialista nisso, então não deixem de segui-la, que ela é maravilhosa. Vi, obrigada do fundo do coração mesmo. E ó, o imagina. pessoal tá colocando aqui, ó. Ah, Lena, tem muita Boa. coisa Ó, lá no meu Instagram falando sobre prisão de ventre, tá? Dá uma olhada lá porque tem show. bastante coisa, tá bom? Mas qualquer dúvida, gente, Foi me o que chama em box que a gente conversa. ela é maravilhosa. Então não deixem de segui-la e mandem suas mensagens, Navi. Obrigada mesmo. Eu vou ficando por aqui. Um beijo muito grande Beijo. e a gente vai falando, tá? Vamos marcar uma próxima. Vamos. Tchau, tchau. Beijo, Vi, tchau, obrigada. Bom, gente, foi isso. A nossa live de hoje falou sobre nutrição e como turbinar aí a nossa alimentação para que a gente tenha um desenvolvimento e mais energia para focar no que precisa. Colocaram aqui, ó, a Gerlane Guilherme colocou muito proveitosa essa live. Foi muito boa. Eu adorei, tirei diversas dúvidas que eu tinha e foi muito bom. Como prometido, a gente vai disponibilizar um materialzinho da live com as dicas da Vi para você, umas dicas minhas também, mas não esquece, toda segunda-feira a gente tem live para falar de desenvolvimento, para começar a semana muito bem. Um beijo grande para vocês e até a próxima segunda. Beijo, tchau. E não esquece, eu vou disponibilizar essa live no YouTube para você poder assistir depois e compartilhar com quem você acha que vai gostar, tá bom? Um beijo grande. Tchau, gente. Boa noite.